Olá, professor Samuel Queiroz. Vou estar problematizando com uma questão de concurso que caiu em 2014 na prova da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Vou mostrar para vocês a relação da matemática com o dia a dia em práticas onde envolve fontes emissoras de radiação. Essa fonte pode ser uma fonte de um radiofármaco, gerada pelo radiofármaco, né? Ela pode ser uma fonte de gammagrafia, pode ser um radioisótopo, ela pode ser uma fonte de aferição para você medir a sua instrumentação, enfim, né? É uma relação da matemática junto com conceitos físicos que nós vamos desenvolver e precisamos conhecer no dia a dia em determinadas instalações. Então, nós temos aqui, né, vou só apagar aqui essa marcação. Então, sem mais delongas, continuando, né? Logo a pergunta é: a taxa de dose de uma fonte pontual diminui com a distância d por uma razão. Nós temos uma equação que expressa a taxa de dose, que é dada por x ponto, onde x ponto é a taxa de dose. Essa taxa de dose ela está variando, né, conforme a distância. Ela é igual a uma constante de proporcionalidade, que nós chamamos de gamão, multiplicado pela atividade da fonte, dividido pela distância ao quadrado. Repare o seguinte, aqui nós estamos falando de uma expressão matemática, ok? Isso aqui é uma função matemática. E a gente estuda a função do primeiro grau, função do segundo grau, e muitas das vezes a gente fica assim, pô, onde isso é aplicável? Tá? Essa taxa aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, ela vai estar variando conforme a distância, que é o quê? Inversamente proporcional. Tá? O gamão aqui, ele é uma constante, a atividade da fonte, ela vai variar conforme o tempo, mas isso seria uma outra equação, ok? Para o cálculo de atividade. Logo, a resposta dessa questão em concurso era você conhecer um pouco de matemática e saber qual é a equação que calcula a taxa de dose de uma fonte pontual. Logo, essa taxa ela diminui com a distância, okay? Como o próprio enunciado do problema já coloca, por uma razão de 1 sobre d ao quadrado, como está aparecendo aqui para vocês, ok? Vou marcar aqui bem forte, tá? Então, a resposta correta seria a resposta B de bola dessa questão, tá? A gente já resolveu a questão, já sabemos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo para também já avançar com vocês, tá? Então, esse conteúdo nós tratamos o que? A relação entre a atividade, eu vou marcar aqui, ó, a relação entre a atividade e a taxa de exposição. Agora eu vou ser bem rápido, tá? Porque tem conteúdos específicos, aulas minhas específicas voltadas só para esse tipo de cálculo, ok? Essa relação entre a atividade e a taxa de exposição envolve a taxa de exposição pode ser associada à atividade gama de uma fonte pela expressão onde eu tenho a taxa, vou marcar aqui, ó, a taxa de exposição, que está na unidade Reuter por hora. Eu tenho aqui a taxa, ok? Essa taxa é igual ao gamão. O gamão é a constante de proporcionalidade, ok? É a constante de taxa de exposição multiplicado pela a atividade da fonte. Aqui o A representa a atividade da fonte emissora de radiação,
dividido pela distância ao quadrado, ok? Dividido pela distância onde você está da fonte. Então, quem está manuseando uma fonte, de repente, como eu falei, esse material pode ser um material que representa através de um radiofármaco, pode ser através de uma fonte de gammagrafia, pode ser uma fonte de aferição. Logo, você quer calcular a taxa, você pode utilizar essa expressão, você pode utilizar essa equação, ok? É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Então, isso é uma equação, tá? Que ela tem um sentido físico quando você faz uma leitura através das grandezas físicas que estão associadas a essa equação, tá? Logo, a matemática aqui, ela tem um valor porque ela está associada a uma grandeza física que vai estar sendo mensurada através de unidades, ok? Logo, a relação entre a atividade e a taxa de exposição é calculado através dessa expressão. E com isso você responderia facilmente aquela questão que caiu no concurso da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Com isso, eu finalizo mais uma questão com vocês, problematizando, e vou estar sempre fazendo isso agora, problematizando os conceitos matemáticos, conceitos físicos, conceitos de grandezas com o dia a dia da realidade de vocês, estudantes. Ok? Então, um grande abraço, professor Samuel.